E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo conseguiu descansar bem? Quem é que não dormiu? Quem é que virou a noite acordado? Aproveitando, levante a mão aí. Quem foi que dormiu porque não aguentou? A maioria. Maravilha, maravilha, pessoal. Tomaram café? Estão recuperando energia? Todo mundo ok? Maravilha. Pessoal, hoje é um mix de alegria e tristeza. Hoje é o nosso último dia de Avante. Então, isso é triste, infelizmente. Mas também foi alegria porque é o nosso último estudo e nós completamos essa sequência sobre a unidade no corpo de Cristo, né? Nós temos unidade na fé, unidade no serviço e hoje a unidade no porvir, na glória. Tá certo? Então, para começar nesse nosso momento, vamos abrir em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 a 21. Vamos ler. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém. Gostaria de convidar o presbítero Douglas, que viesse aqui à frente e orasse por nós, para esse nosso início de estudo, e depois nós cantaremos cânticos ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te damos graças, Senhor, por o que o Senhor já fez por nós até aqui, neste dia. Bendizemos ao Senhor, porque verdadeiramente temos contemplado a tua bênção, a tua maravilha e a tua longanimidade nas nossas vidas. Pai, continua, pois, conosco, fala a cada um de nós nesta manhã. É assim que nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
os cativos a buscar, a servir e a cuidar. Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar. Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que nós vimos. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos para adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se dão, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que nós vimos. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, reina, geração, sacerdócio real, santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que nós. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós.
a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Podem sentar? Tá me ouvindo? Ah, tá normal. Amém. Queria convidar nesse momento o reverendo Rogério Barbosa, pastor da igreja presbiteriana Monte Sião, que viesse até aqui à frente. E queria convidar também o nosso irmão reverendo Edson Márcio, que esteve conosco esses 3 dias, para que orasse pelo reverendo. Senhor, nós te damos graças, Deus, por este momento que estamos em Tua presença, por quanto o Senhor tem nos abençoado durante esses dias aqui, Senhor. Te louvamos porque este momento não acontece por acaso. Aliás, acasos não existem em Tua bendita pessoa, nem nos atos de Tua sagrada providência. Te louvamos em especial nesse instante pela vida do reverendo Rogério, a quem o Senhor usará esta manhã, por misericórdia, por graça, para com ele e para com as nossas vidas. E pedimos-te, ó Deus, que este teu filho seja instrumento vivo em tuas mãos e fale exclusivamente a tua vontade aos nossos corações. Ao mesmo tempo em que pedimos ao Senhor que sensibilize os nossos corações e ilumine as nossas mentes para a compreensão da tua verdade revelada a nós através nas Sagradas Escrituras. Deus, tenha misericórdia do pregador e de todos nós que vamos ouvir a tua voz. Disponha também o nosso coração à prática da tua verdade. É o nosso pedido no nome santo do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.
Saudações, irmãos e irmãs, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou me recuperando de uma virose, eu e a família, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta manhã. Vocês não sabem como vocês estão sendo observados, né? Porque as fotos, os vídeos estão chegando em grupos, né? De presbitérios, de igreja, então está todo mundo encantado com esse evento. Para mim é um evento histórico, é um evento que marca novo momento da caminhada dos jovens presbiterianos aqui no Ceará. Então eu me sinto assim muito contente, alegre e honrado de estar aqui com vocês, tá certo? Então nós vamos trabalhar hoje um tema que assim desperta muita curiosidade, que é sobre o porvir. Porvir é futuro. Porvir tem a ver com um ramo da teologia chamada de escatologia. Nós podemos dizer, meus queridos irmãos, que a escatologia, ele permeia toda a Bíblia. Lá no livro de Gênesis, nós já temos aqui um indicativo das promessas de Deus que certamente vão se concretizar ao longo da história, como isso de fato já tem acontecido. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21, e nós vamos ler até o versículo 5 do capítulo 22. Eu peço que vocês se coloquem de pé e vamos fazer a leitura do texto sagrado. Irmãos, eu gosto de tomar muita água, viu? Então, ó, aqui tem estudo para 2 horas. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1 até Apocalipse 22, versículo 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, aproximadamente 2.300 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura são iguais. A cidade é um cubo, viu, irmãos? Com essas proporções. A cidade mediu também a sua muralha, 144 côvados, ou seja, 66 metros, talvez de espessura, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras preciosas, podem sentar-se. Controle meu tempo. Eu controlo o tempo pela água, certo? Mas aí é um controle muito subjetivo. Se eu passar de 40 minutos, aí já sinaliza assim com a mão, tá certo? Tem muita coisa para a gente trabalhar. Evidentemente, o texto é muito longo e não será uma exposição exaustiva. Nós vamos aqui enfocar alguns aspectos, né, relacionados com o tema. Somos um, especialmente somos um, a unidade na glória do porvir, tá certo? Então, vai ser apenas um recorte desse grande texto, tá legal? Agora, para isso, pessoal, eu preciso fazer uma série de considerações iniciais. Eu sei que quando a gente fala de Apocalipse, geralmente esse nome é assustador, porque a gente lembra daqueles filmes, né, que trabalham um grande cataclisma, ou que vai acontecer algo desastroso no futuro. Quando você se depara com o livro de Apocalipse, você sequer quer ler. Aí, não, eu não quero ler porque tem aqueles monstros bem misturados, né? Uma besta que emerge do mar. Aquilo é aterrorizante. Irmãos, nós vamos superar esses medos e vamos quebrar esse senso comum acerca do Apocalipse. Eu louvo a Deus porque nós temos um Apocalipse e não um eucalipto. Eu estou brincando com as palavras. Sabe o que é eucalipto?
É a mesma raiz da palavra apocalipse, né? Que a palavra é um verbo que dá a ideia de ocultar. O que é um eucalipto? É algo que oculta bem, né? Dizem que o fruto do eucalipto, ele é bem assim protegido, bem guarnecido, né? O apocalipse, pessoal, é o contrário de eucalipto, né? A palavra apó dá a ideia de algo distanciado, e calipso é algo que está coberto. Então, apocalipse é quando você tira o véu, quando você descobre. Muito bem traduzido nas nossas versões, o primeiro versículo de Apocalipse, nós temos a tradução da própria expressão Apocalipse, que é revelação. Então nós temos a revelação de Deus, irmãos, que chegou no formato de um gênero literário, que é o chamado gênero apocalíptico, tá certo? E uma das características desse gênero é que existe um mediador que traz essa revelação, geralmente é um anjo, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele fala de um grande conflito que acontece entre a igreja representada pelo bem e também pelas forças do mal, né? Essas são as características do Apocalipse. Agora eu chamo a atenção de vocês para algo muito importante, e guarda essa informação. O Apocalipse trabalha muito com simbologia. Nós temos aqui, irmãos, uma concentração muito grande de metáforas. Lembra lá da tia, quando a gente estudava língua portuguesa? Lembra das figuras de linguagem? Metáfora? Metáfora é um tipo de comparação. Quem é que gosta de futebol? Olha, eu estava pensando em você. A minha filha também gosta muito de futebol, tem 12 anos, ela é vidrada. Às vezes ela fica me chamando: pai, vamos aqui ouvir o jogo do Fortaleza pelo rádio, dentro do carro. Isso não dá não, não abusa do santo não, porque não dá comigo. Quando a gente se refere a um bom jogador de futebol, nós dizemos, por exemplo, Pelé, né? Vocês consideram que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos? Há controvérsia, né? Meu pai dizia que era o Garrincha, aquele que tinha as pernas tortas, né? E fazia grandes dribles. Então, quando a gente diz que o cara é muito bom no futebol, nós dizemos que ele é um fera, né? Fera o que é? É um animal feroz. Mas você tirou do uso comum e está fazendo uma metáfora. É um fera. Deixa eu dar aqui já a primeira informação do texto que foi lido. Nós vimos aqui a descrição de uma cidade, irmãos, que tem ruas de ouro, que tem fundamentos de pedras preciosas, né? Que essa cidade estranhamente tem um formato de um cubo perfeito. Pastor, essa cidade vem lá do céu, porque João foi posicionado numa montanha e ele viu essa cidade vindo da parte de Deus. É uma metáfora, é uma linguagem simbólica. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que não tem uma cidade literalmente. Não imagine que você vai morar numa cidade onde a rua é toda pavimentada de ouro. Isso aqui, pessoal, é uma belíssima figura para descrever a igreja, para descrever a noiva de Cristo. Eu acho que o segundo cântico que foi entoado aqui falava que nós somos a noiva, né? É uma outra metáfora para a igreja. Nós somos a noiva de Cristo, né? Essa noiva aparece aqui, irmãos, dizendo que ela foi ataviada no versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A palavra ataviada aqui é a mesma palavra que nós usamos para cosmético. Então essa noiva, irmãos, ela teve um tratamento estético por parte de Deus. É belíssima. Não foi ela que se ataviou, não foi ela que se enfeitou para o seu casamento. Foi o próprio Deus que enfeitou, né? Que deixou essa noiva belíssima, tá certo? Nós somos a noiva de Cristo e nós vivemos no mundo mal. Essa noiva não é tão bela ainda, né? Ela tem assim a face vincada, ela tem algumas imperfeições,
ela tem, como é que chama? Sorriso chinês, é? É o quê? É o quê? Bigode chinês, né? Tem as suas imperfeições, pé de galinha. Ainda que nós tenhamos sido purificados pelo sangue do Cordeiro, ainda que nós tenhamos sido regenerados, sei que os irmãos conhecem bem toda essa soteriologia, ainda que nós estamos santificados, né? Nós fomos arrancados do império das trevas, agora estamos no império da luz, o que iniciou também um processo de santificação duro, mas essa noiva ainda não está na sua mais perfeita glória, está reservado para o futuro, tá? Então, qual é a informação que eu quero destacar ainda na introdução? Que o livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. Cuidado com isso, irmãos, para você não ficar dizendo bobagem. Pastor, eu estou morrendo de medo, porque para mim o Apocalipse era igual aquele filme Caverna do Dragão, que vê o dragão Tiamat, né? O dragão vermelho, ele vai vir, eu estou aterrorizado com essa possibilidade. Não, pessoal, é um simbolismo para Satanás, tá certo? Cuidado com isso. O que mais que nós podemos falar ainda em caráter introdutório? Pessoal, esse livro, ele é muito sui generis, ele é muito peculiar. Ele vai contar, atente para isso, ele vai contar uma mesma história, irmãos, 7 vezes. Outro dado importantíssimo, o livro de Apocalipse, ele trabalha muito com números. O número 3, o número 4, o número 7, o número 6, né? O 666, né? O número lá da besta. Ele trabalha com o número 10, o número 12, tá? Então isso também tem um significado, tem uma simbologia muito forte, tá? Então perceba que ele conta e reconta a mesma história 7 vezes. Por isso que William Hendriksen, antes de você morrer, além da Bíblia, não esqueça de ler o livro Mais Que Vencedores do William Hendriksen. Para você começar o livro de Apocalipse, está aí uma dica boa, tá certo? É um livro assim bem conciso, você vai ter uma noção geral de Apocalipse, tá legal? Então ele vai dizer que existem 7 sessões paralelistas. O que é que ele quer dizer com isso? Ele vai contar a história 7 vezes. Como? Da primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda de Jesus. Vocês absorveram isso? Vocês estão só olhando para mim ou vocês estão dormindo com os olhos arregalados? Porque eu sei que alguns de vocês não dormiram, né? Ainda estão com os cabelos aí cheirando a ovo, é? Teve guerra de ovo, não foi ontem aqui? Então, pessoal, o que foi que eu acabei de dizer? Que no livro de Apocalipse, ele vai contar a mesma história 7 vezes, tá certo? 7 vezes, 7 sessões. Que história? Que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus Cristo. E ele, cada vez que ele vai contar ou recontar essa história, ele vai fazer um recorte, ele vai enfatizar determinados aspectos. Por exemplo, a última vez que ele vai contar essa história, irmãos, ele começou no capítulo 20 de Apocalipse. O que é que nós temos lá no capítulo 20 de Apocalipse? A prisão de Satanás. Alguns irmãos nossos são crentes em Cristo Jesus, pessoas que temem a Deus como nós, mas têm uma visão equivocada da escatologia. Eles vão dizer que esse evento da prisão de Satanás só vai acontecer no futuro. Eu não disse para vocês que a história é contada da primeira até a segunda vinda de Jesus Cristo? Deixa eu dar uma informação para vocês: Satanás já está preso. Sabiam disso? Você lembra que Jesus Cristo certa vez disse assim, falou da figura de um valente que prendia outro valente para despojar, né, a sua casa? Jesus Cristo já amarrou Satanás. Aí tem muito crente que fica dizendo assim: está amarrado em nome de Jesus. Mas já está amarrado sim, mas não foi você quem amarrou, foi Jesus Cristo. Irmãos,
por Satanás ter sido agrilhoado, o evangelho se expandiu para as nações. A igreja se internacionalizou, irmãos, porque Satanás está preso. A igreja não se restringiu a um grupo de matutos da Palestina, não. A igreja, irmãos, ela foi enriquecida pelos gentios. Muitos gentios aderiram à fé porque Satanás está preso. Tá certo? O que é que vai acontecer? Por um pouco de tempo ele vai ganhar a liberdade e vai seduzir as nações. Aí Deus vai colocar os pingos nos is, né? Vocês já viram aqueles programas policiais que muitas vezes a mãe, muito dolorida, vê lá o seu filho que jaz, né, no chão, uma morte atroz, muita injustiça. Ela diz: eu quero justiça. Pois nesse momento, irmãos, nós vamos experimentar a justiça de uma forma superlativa. Porque justiça só quem pode dar é um ser perfeito, alguém que é capaz de mensurar as motivações do nosso coração. Ele virá, irmãos, e haverá um grande trono, e todos prestarão contas diante de Deus. E o capítulo 20 encerra muitas dessas pessoas sendo lançadas no lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte. Ele está contando a história. Agora veja o que é que vai acontecer no capítulo 21, irmãos. Ainda dentro da mesma sessão. Ele está contando entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Como é que ele começa? O capítulo 21. Novo céu. Pastor, o que é que isso tem a ver com o tema? Eu estou aqui com a cabeça, com o nó cego. Onde é que você quer chegar? Tenha calma, eu estou construindo, né? Eu estou mostrando todas as peças de roupa e a gente está costurando aqui. Aí no final vai ter um banner bem legal, tá certo? De texto. Eu quero chamar a atenção para você, já que o tema é unidade, irmãos. Eu quero que você primeiro contemple essa unidade. Unidade. Onde é que nós vamos contemplar isso? Por exemplo, no momento que ele diz assim, versículo 3: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão, como é que está aí? Está no singular ou no plural, pessoal? Povos, povos de Deus. Então isso envolve, irmãos, uma unidade. Isso envolve, irmãos, uma comunhão entre povos completamente diferentes. Essa é a riqueza do Evangelho. Cristo não vai ser adorado, irmãos, somente pelos judeus. Cristo vai ser adorado por todos os povos, línguas e nações. Já falou isso em outra ocasião no livro de Apocalipse, tá? Outra referência à unidade, quando ele diz assim, ó, lá no versículo 12: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha o número 12 aparecendo, uma referência ao povo de Deus, tá? Tem nada a ver aqui com G12 não, movimento G12, tá? Mas ele menciona que havia 12 portas, e essas portas eram identificadas pelo nome dos patriarcas, né? As 12 tribos de Israel. Agora repare um pouco à frente, que essa cidade que é a igreja, é uma figura, uma grande metáfora para a igreja. Ela tem 12 fundamentos, está no versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Então, irmãos, essa grande cidade que ele chama de Nova Jerusalém, que é a igreja do Senhor, ela tem uma referência às tribos de Israel, e ela tem uma referência a todo o colégio apostólico.
querendo dizer, irmãos, que o povo de Deus é formado tanto pela igreja do Novo Testamento como pela igreja do Antigo Testamento. Existe uma corrente que diz por aí que Deus tem um trato diferente em relação a Israel. Não, irmãos, Deus não tem dois povos. Deus tem apenas um grande povo, que são judeus espirituais. Nós somos judeus espirituais porque nós temos a mesma fé que habitou no coração de Abraão. Entende isso? Então tem uma unidade. Deixa eu tentar ser mais claro. Por favor, vá lá para Efésios. Efésios capítulo 2. Se preocupe não, que a água já está acabando. Daqui a pouco vou liberar vocês. Irmãos, eu costumo brincar lá na igreja, a brincadeira com fundo de verdade, que o capítulo 2 você pode colocar a sua foto 3x4. Esse capítulo 2 está falando de você, certo? Veja como é você do ponto de vista de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, outrora, qual era a minha condição? Eu estava morto em delitos e pecado. Qualquer ser humano está nessa triste condição. O que os nossos irmãos do passado, lá pelos anos de 1618, 19, lá no sino de Dort, chamava de a total depravação dos homens, né? Um dos 5 pontos do calvinismo. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o que é que a Bíblia nos chamou? De filhos da desobediência. E diz também que nós éramos manobrados pelo diabo. Essa referência do príncipe da potestade do ar é uma referência, irmãos, ao nosso arqui-inimigo, tá certo? Aí você pode pensar, mas pastor, todo mundo começou a dizer que o Satanás não estava preso? Tá, mas isso não quer dizer, irmãos, que ele está inativo. Ele foi cesseado a uma potencialidade de poder que ele poderia exercer. E Jesus Cristo disse, até aqui, tá certo? Eu me lembro de um filme, eu gostava muito, aquele filme do Hanna-Barbera, você pode ver no Cartoon Network, né? Às vezes passa aí alguma coisa, a Corrida Maluca, né? Eu estou muito assim, distante da realidade de vocês, acho que sim, né? Muito, né? Quando a esposa fala assim, é porque eles têm nada a ver, ninguém está entendendo o que é que tu está dizendo. Tinha um cachorro e um galo, sabe? Um galo assim grande, o galo implicante. O galo implicante. Aí ele chegava, o cachorro, quando estava tentando dormir na casinha dele, o cachorro era preso por uma corrente, né? Por uma coleira e uma corda. E o galo fez a medida, né? Eu vou dar uma lapada nele, mas eu sei que ele vai até aqui, né? Então a ideia é muito parecida com Satanás. Ele está preso? Tá. Ele pode ir até um determinado canto, mas vai tensionar a corrente. Entende isso? Nós éramos manobrados pelo diabo, filhos da desobediência. Que mais? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Carne aí no sentido, irmãos, de tendência que nós temos para o mal. Ninguém é uma tábula rasa, ninguém é bonzinho, né? Nós nascemos já com a carne, né? A maneira bíblica de falar da tendência que nós temos para pecar. Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A coisa mais linda, irmãos, e eu sou da área do português, eu aprecio muito conjunções. Lembra da tia? As 10 classes de palavras, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, é? Eu sou tio também. Conjunções. Você lembra de conjunções adversativas? Qual é a ideia de uma conjunção adversativa? O quadro é péssimo.
Se a Bíblia parasse no capítulo 3, eu diria para vocês: comamos e morramos, porque amanhã nós morreremos, não há esperança para nós. O que é que vocês estão fazendo aqui no avanço? Vocês estão sendo tudo besta, né? Igreja, noiva de Cristo, Cristo. Mas, irmãos, o versículo 4, ele fala de que a situação estava péssima. Essa expressão mais significa isso. Estava péssimo. Mas eu sou o Senhor da minha vida, eu dei um jeito na minha vida, não. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o que é que Ele fez? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí ele segue, irmãos, dizendo que isso não é de obras. Aí veja no versículo 11, pastor, onde é que tu quer chegar? Tenha calma. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, ou seja, a grande divisão que havia no mundo antigo, irmãos. Judeu de um lado e aqueles que não eram judeus. Aí ele fala, vós gentios na carne, que vocês eram criticados por aqueles que eram circuncidados, ou seja, pelos judeus. Naquele tempo estavais sem Cristo, passado, antes de Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, de novo a conjunção adversativa. Mas, agora, né, o tempo que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, chama a atenção, viu? Fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que é esse ambos aí, pessoal? Gentios e judeus unidos. Unidos onde? Em Cristo. É uma nova humanidade que Deus está fazendo. Percebe isso? Isso é muito importante. Por isso que lá na Jerusalém havia 12 portas identificadas pelo Israel. E havia 12 fundamentos identificados pelos apóstolos. Eu quero que vocês contemplem essa unidade, irmãos, entre pessoas muito diferentes. O que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque o nosso Deus criou a unidade na igreja. E cabe a nós preservarmos essa unidade. E cá entre nós não é nada fácil, né, irmãos? Você lembra que a igreja tem esse negócio de chinês, tem muita ruga, né, a face vincada. Às vezes, nós somos como que fio desencapado, nós damos choque. Às vezes é difícil o relacionamento interpessoal. Uma vez, saiu num programa, desses programas policiais há muitos anos, eu acho que era o Barra Pesada. Eu achei belíssimo, sabe? A reportagem retratava uma igreja cujo missionário, ele atuou numa determinada comunidade e Deus abençoou muito o trabalho daquele missionário evangélico. A tal ponto que as duas maiores facções daquela região, irmãos, muitos deles se converteram e estavam no mesmo espaço louvando a Deus. Antigos rivais estavam de braços dados louvando a Deus. Ele quebrou a separação para nos unirmos em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, por mais que você deteste seu irmão, né? Mesmo que você não goste dele, você tem que amá-lo. E vá se acostumando que você vai conviver durante toda uma eternidade com seu irmãozinho, com o seu desafeto. Tá certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, a primeira coisa que eu chamei a atenção aqui, em relação já aos pontos, é essa unidade, irmãos, que acontece. Agora, essa unidade, ela é
altamente dependente de uma aliança. É interessantíssimo como esse capítulo aqui de Apocalipse, ele dialoga com o livro de Gênesis, de rodapé, que tem várias referências de Isaías, né? Então perceba, meus queridos irmãos, que lá no comecinho de Gênesis, Deus criou os céus e a terra, não é isso? E agora Ele está refazendo esses céus e terra, depois de uma grande conflagração. O que é a conflagração? Lá no livro de Pedro diz que esse céu que nós conhecemos vai receber um tratamento através do elemento fogo. Esses céus, qual um pergaminho, ele vai se enrolar e Deus vai transformar radicalmente. Então eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, para isso também, né? Esse novo céu, esse novo palco da história da humanidade vai celebrar um grande momento, irmãos, um momento de aperfeiçoamento da nossa aliança com Deus, da nossa união com Deus. Essa é uma das doutrinas basilares dos presbiterianos, a doutrina da aliança, ou do pacto. Deus, quando Ele quer se relacionar com uma pessoa, Ele celebra uma aliança. O começo do mundo não foi assim? Nosso primeiro pai, nossa primeira mãe, Deus entrou numa aliança com eles, e foi desastroso, né? Porque havia algo de condicional. Aí Deus fez uma promessa, olha a escatologia, né? Teu descendente, ele vai ser picado, mas ele vai também pisar na cabeça da serpente. Aquilo ali é uma referência a Jesus Cristo, meus irmãos. Aí o que é que vai aparecer nesse texto de Apocalipse? Aliança. Ele diz aqui, no versículo 3: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, aqui é o princípio Emanuel. Vocês lembram da palavra Emanuel? O que é que significa Emanuel? Deus conosco. A Bíblia diz lá em João que Jesus Cristo literalmente tabernaculou com os seres humanos. Você lembra desse linguajar lá do Antigo Testamento, tabernáculo? Deus mandou que Moisés construísse um grande tabernáculo no deserto. O povo era nômade, cada um na sua barraquinha, e Deus também tinha a sua barraca, a sua tenda. Aquilo ali simbolizava, meus irmãos, a presença de Deus no meio do seu povo. E agora, essa aliança, Deus estará conosco para sempre. Isso é união, é unidade, é companheirismo entre nós e Deus, e também entre todos os povos, gentios e também judeus do ponto de vista étnico. Ok? Vamos avançar. Essa unidade, pessoal, é assegurada pelo próprio Deus. Perceba que no livro de Apocalipse ele se apresenta como o alfa e ômega, está lá no versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Meus irmãos, o que é que significa alfa e ômega? Novamente uma figura de linguagem. É a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que é que ele quer dizer com isso? Que ele tem domínio do que está no começo e no fim. É uma figura de linguagem que garante que se ele tem domínio do começo ao fim, ele tem o domínio de tudo. Isso quer dizer, irmãos, quando Deus se apresenta dessa forma, Ele se apresenta como Deus soberano. Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, tribulação, a gente não diz assim, né? Deus está no controle. Não é isso? O que é que significa? Que Ele é o alfa e o ômega.
que a sua soberania é que nos garante que nós vamos chegar lá, irmãos. A nossa vida é igual a novela mexicana, sabia disso? A gente já conhece o final da história. E vai dar tudo bem. A gente vai chegar lá. Entende isso? Porque Ele é o alfa e o ômega. Dr. Sproul, pensando, né, nessa capacidade de Deus de exercer completo controle da nossa vida, ele diz: olha, não existe nenhum átomo neste universo que escape ao controle de Deus. Pastor, eu já sei dessas coisas. E por que nós somos tão ansiosos? Já pensou nisso? O que é ansiedade, segundo o John MacArthur? É quando nós consideramos aqueles problemas que nos assustam superiores à capacidade de Deus de estar no controle absoluto da nossa vida. Por isso nós ficamos com ansiedade, meus irmãos. Alfa e ômega, que garante a nossa unidade e também deveria alicerçar fortemente a nossa fé. Você passa por momentos difíceis, todo mundo passa, mas quando você estiver passando, atravessando o vale da sombra da morte, você vai se contentar e usar um daqueles versículos que é tarja preta para aquelas pessoas que são ansiosas, que diz lá, por exemplo, em Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Relaxe, Deus está no controle. Mas o mundo está desabando sobre mim. Pastor, eu fico para cantar aquela música do maluco Beleza. Esqueci o nome dele agora. Raul Seixas. Pare o mundo que eu quero descer, né? Às vezes está tão assim angustiante. Eu quero descer, não quero ficar mais aqui não. Calma. O alfa e o ômega está controlando a sua vida. E é o alfa e o ômega que vai garantir a nossa unidade, a nossa aliança com Cristo e a nossa união uns com os outros. Vamos lá. Irmãos, essa unidade é fundamentada na verdade apostólica. Você lembra que essa cidade, ela tem 12 fundamentos? Vamos voltar lá para Efésios, capítulo 2. Eu ainda tenho água, viu? Efésios capítulo 2, vamos terminar a leitura do capítulo 2. A partir do versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, né? A igreja é família de Deus, viu, pessoal? Assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual, mais uma metáfora para a igreja, ele compara como um edifício que está sendo construído, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que metáfora bonita. Deus está construído ao longo das eras um grande edifício, irmãos. E a gente sabe que todo edifício, ele tem uma finalidade. Quando você constrói um hospital, qual é a finalidade? É isso mesmo, atender os doentes, né? Quando você constrói uma escola, qual é a finalidade daquele edifício? É esse mesmo. E esse edifício que o Senhor está construindo, qual é a finalidade dele? É de ser um grande santuário. E sabe qual é o alicerce desse santuário? Apocalipse diz que o alicerce da grande cidade são os 12 fundamentos dos 12 apóstolos. E ele diz aqui também, irmãos, que nós, a igreja, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é que ele quer dizer com isso? E o que é que isso tem a ver com a unidade? A unidade só pode acontecer, irmãos, quando nós estamos fundamentados na verdade. Que verdade? A verdade apostólica, a verdade que está revelada nas Sagradas Escrituras. Existem tantos movimentos macroecumênicos, irmãos. Aquele apóstata da igreja presbiteriana, o Neemias Marié,
Não sei se ele ainda continua promovendo, mas ele promovia uns encontros que você colocava ali no mesmo balaio de gato, né? Pessoas Hare Krishnas, pessoas de seitas afro, e eles partindo do princípio que todos esses caminhos conduzem a Deus. Esse discurso é sedutor, irmãos, mas esse é um discurso que não tem embasamento bíblico. Como é que você pode afirmar, ao mesmo tempo que alguém faz por merecer a sua salvação, quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo? Não dá para misturar essas coisas. Então, unidade se preserva pela verdade. Entenderam isso? Isso é muito importante. Não negocie a verdade. Recentemente, eu estava conversando com um rapaz que ele era adepto de uma seita chamada Santo Daime. Ele passou 3 meses aproximadamente numa peregrinação. Ele chegou ao ponto de ficar 15 dias no deserto do Atacama. Aí esse rapaz, tu vivia de quê? Ele músico, né? Aí eu ficava tocando lá, recebia. Chegou só o couro e o osso. Aí eu tentando compartilhar a verdade de Deus, o Evangelho. Aí ele disse: olha, eu só não entendo uma coisa. Como é que Jesus Cristo ressuscitou se esse corpo não presta? Quem foi que disse que esse corpo não presta? Isso é uma visão grega do mundo, irmãos, de que aquilo que é um material não presta. Lembre-se que Deus vai transformar o mundo, vai acabar com esse mundo? Não, nós teremos um novo céu, uma nova terra. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é a passagem por excelência que fala da ressurreição, nós vamos ter um corpo novamente, irmãos. Ninguém vai ser Gasparzinho não, pulando de uma nuvem para outra. Nós vamos voltar para cá, para essa terra, e Deus vai refazer tudo. Às vezes eu me delicio com aquela reconstrução idílica que Isaías nos traz, né? Dizendo que a criança vai colocar a mão lá na toca da áspide e nada vai acontecer. Animais selvagens vão conviver com animais domésticos, né? Aí meus filhos vão longe, sabe? Quando ouvem essa história, e papai, eu vou brincar com a baleia. Em tese sim, né? Vai brincar lá, vai nadar com baleia, com a orca, e não vai se transformar em sanduíche de orca, porque esse mundo vai ser transformado, irmãos. A maldição vai ficar do lado de fora. É o reverso de Gênesis capítulo 3. O mundo foi amaldiçoado por causa dos nossos pais, e Deus retirou essa maldição. Aí eu pensava que era com a testemunha de Jeová que a gente ia morar na terra. Não. O melhor está por vir, viu, meus irmãos? E nós seremos todos fundamentados na verdade apostólica. Nós vamos compartilhar essa unidade, tem a ver com deleite. Ele mencionou aqui, rapidamente, estou terminando. Ele mencionou a árvore da vida, lá no capítulo 22. O rio da água da vida, eu chamo a atenção, irmãos, para a vida. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Alguns acham que essa árvore aqui é um coletivo, que dá a ideia de muitas árvores. Pode ser. Árvore da vida, água da vida. Vamos pensar. Isso é uma referência, irmãos, para a vida eterna. O que é vida eterna? É algo que nós recebemos pela obra de Cristo, tudo bem. Mas o que é vida eterna? Não foi uma pergunta retórica, não, é para vocês responderem. Quem é o corajoso? O que é vida eterna?
Já sei, pastor. É uma existência sem fim. Tem a ver? Tem, mas é secundário. A resposta está na oração de Jesus Cristo, João capítulo 17, salvo engano, versículo 3. Abraão, você que é corajoso e participou, você ainda tem serviço para fazer. Leia esse texto para a gente. João capítulo 17, versículo 3. Passagem muito bonita. O patriarca do presbiterianismo, quando estava às portas da morte, ele pediu: leia essa passagem para mim. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Vida eterna é esta, tem a ver com conhecer. Conhecer no sentido cognitivo, eu estou identificando ali. Não, é no sentido hebraico da palavra. Como assim? Conhecer é intimidade, é companheirismo. Então, meus queridos irmãos, o deleite de todos nós que vamos participar dessa unidade maravilhosa, todos nós vamos usufruir a vida, a comunhão intensa com o nosso Deus. Aí voltamos aqui à questão da aliança. Entende? De Deus está conosco. E para terminar, último ponto. Essa unidade é possibilitada pela obra de Cristo. Você lembra que eu falei que no jeitão do Apocalipse, ele trabalha com números? Ele vai repetir por 7 vezes, irmãos, aqui nessa sessão final, a palavra cordeiro. Acompanhe comigo, eu vou terminar já já. Versículo 9, você encontrou aí, cordeiro? E vai contando, a esposa do, lá no finalzinho. Se vocês não participarem, eu não termino. A esposa do? Tá, vamos lá, versículo 14. Os 12 apóstolos do? Versículo 22. O Deus Todo-Poderoso e o? 23. Ai não, já falei. 23. E o cordeiro é a sua lâmpada, né? 27. No livro da vida do cordeiro. Versículo 1. E o cordeiro. Versículo 3. O trono de Deus e do... Pode contar 7 vezes. Ele poderia ter feito várias referências a Jesus Cristo, né, destacando algum outro atributo do Senhor. Mas por que é que ele, de forma repetida, sempre enfatizou cordeiro? É bem sugestivo, não é isso? Você lembra que o primo de Jesus Cristo, certa ocasião, Jesus Cristo passando, ele disse assim: eis que fez o quê? Que tira pecado. Irmãos, ele não tirou somente o nosso pecado, não. Ele tirou o pecado do mundo. A maldição foi removida. Toda essa unidade no porvir depende de Jesus Cristo. Então, o grande desafio para você que ainda não creu verdadeiramente em Jesus Cristo é que você creia nele. Em que sentido? De que ele é a sua tábua de salvação. Sem ele não há esperança. Somente através da obra dele é que você pode sonhar com um novo céu e uma nova terra. Do contrário, você estará no lago de fogo, onde estão, como ele diz aqui no versículo 8. Quanto, porém, olha a conjunção adversativa de novo aparecendo. Porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros,
os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eita, pastor, eu não vou não, porque eu sou mentiroso, já andei mentindo. Mas Deus perdoa mentirosos. A ideia aqui, irmãos, são pessoas que desprezaram Jesus Cristo, que foram covardes. O que é o covarde? É aquele que não assumiu essa fé. Aparentemente um cristão, mas diante de todas as intempéries, toda a dificuldade de você ser um servo que se esforça para fazer a vontade de Deus, que quer servir a Cristo, especialmente muitos de vocês que são universitários. É difícil o ambiente universitário, especialmente o curso de humanas. Às vezes você se sente um estranho num ninho. Você diz que é crente, e se diz que é pastor. Uma vez eu fui estudar de novo quando eu era velho. Aí eu estava com um grupo, né, do curso lá de letras. Aí eu me identifiquei: o que é que tu faz? Eles ficaram intrigados assim pelo andar da conversa. Eu sou pastor. Irmãos, foi incrível. Parecia que eu tinha dito que estava com lepra, porque se desfez imediatamente a roda. Aí, eu tenho que pegar um livro lá na biblioteca. Eu tenho que ir lá não sei onde. Aí, vixe, porque eu sou pastor. É difícil o mundo em que nós vivemos. Mas fique firme. Pague o preço de ser um servo fiel. Porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Abrace Jesus Cristo. Abrace a verdade apostólica. Essa verdade tão doce que nós acabamos de cantar há pouco. Irmãos, a nossa herança é linda, é emocionante. Muitos de nós aqui estarão lá. Eu queria que fosse todos fundamentados em Cristo Jesus. Pelo amor de Deus, creia nele. Ele é o doce Cordeiro. Ele morreu por mim e por você, se você é da igreja dele. Entende isso? É isso que fundamenta a nossa unidade. Que Deus abençoe, que Deus dê graça, que Deus fortaleça todos vocês e que esse evento se multiplique. Meus respeitos, né? Minha admiração por toda a equipe que estava à frente, né, desse trabalho, a equipe que idealizou, a equipe que executou, né? Está aí o resultado. Certamente vocês foram usados por Deus. E não fiquem assim se vangloriando, mas simplesmente sejam graças a Deus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me usou para a sua glória e para promover a edificação dos meus irmãos. Que esse evento se multiplique cada vez mais para a glória de Deus. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, amado Pai, Tu que és o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Senhor, nós te damos graças, porque Tu olhaste para nós com graça e misericórdia e refez as nossas vidas em Cristo Jesus. Obrigado porque o Teu Filho Jesus Cristo foi responsabilizado por todos os nossos pecados. E lá na cruz do Calvário, Senhor, a nossa dívida foi paga. Te damos graças pelo viver perfeito de Jesus, porque a sua justiça também foi colocada na nossa conta. De tal forma, Senhor, que nós fomos justificados e temos um novo status diante de Ti. Te damos graças, ó Deus, porque uma obra de transformação maravilhosa começou nas nossas vidas.
Mas infelizmente nós somos pecadores na caminhada. Ainda somos dados, ó Deus, a muitas incoerências. Ainda pecamos, ó Deus, e muitas vezes envergonhamos o Teu nome, porque nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos o Senhor nesse mundo. Dá-nos graças, ó Deus, para termos um caminhar mais comprometido contigo, Senhor, um caminhar de unidade. E, Senhor, faz arder no nosso coração sempre essa esperança, porque um dia, Senhor, nós vamos experimentar algo incomparavelmente melhor. A Tua palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores. Se há porventura ainda aqui, Senhor, alguém que não entendeu a mensagem apostólica, o Evangelho, Senhor, de que Jesus Cristo salva cada um de nós da ira vindoura. Ó Deus, compadece dessas pessoas, para que possam desfrutar dessa doce fé e dessa gloriosa esperança. Abençoa, Senhor, os pastores, abençoa os irmãos das igrejas aqui, e abençoa também a equipe de organização, Senhor. Muito obrigado por esse evento que aconteceu. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Que o Senhor continue lhe abençoando. Vamos cantar o hino da mocidade? Todos de pé, por favor. Vamos cantar o hino da nossa mocidade pela última vez aqui no Avante. A gente vai sinalizar para vocês duas coisas. A gente sabe que no hino da mocidade tem algumas confusões, às vezes, na letra, certo? Então a gente pede que vocês estejam atentos ao que tiver na projeção, tá bom? Nós cantamos os vivos ideais e não os novos, do Santo Evangelho e não do mesmo, certo? Para que nós cantemos todos da mesma forma, tá bom? Quando for no final, nós vamos cantar uma parte, vamos cantar o refrão, só as mulheres, depois vamos cantar o refrão só os homens, e depois vamos cantar o refrão todos juntos. Será que a gente consegue? O que vocês acham? Eu acho que o povo acha que não vai dar certo, não. Vocês acham que vai dar certo? Bora fazer o nosso melhor. Evangelho
podem sentar. Amém, amém. Pessoal, encerramos nosso momento de estudo e vamos mudar um pouquinho a liturgia de avisos, tá? Os avisos. Maravilha. E, infelizmente, são os últimos avisos do Avante, pessoal. Infelizmente. E é justamente da nossa última refeição juntos como Avante, que será às 12 horas, e do translado, tá? Que será às 15 horas. Quem veio de translado, também se prepare para que o ônibus vai sair daqui às 15 horas, tá? Além dos avisos, eu queria começar o momento de agradecimentos. Esse momento, se eu fosse agradecer a cada pessoa que tornou o Avante possível, a gente não sairia daqui hoje, vou ser bem sincero. Então, eu vou citar, de maneira geral, algumas pessoas que eu trago de cabeça, e se eu esquecer alguma, peço perdão, mas são muitas pessoas mesmo. Em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus por nos permitir estar aqui. Quem acompanhou o Avante desde o início sabe que houveram adiamentos, houveram várias intercorrências ao longo do caminho, mas graças a Deus o Senhor nos trouxe até aqui e nos abençoou e nos conduziu ao longo desses 3 dias e nos guardou até esse momento, pela misericórdia dEle. Não somos dignos disso, mas Ele nos guardou. Graças a Deus por isso. Além disso, agradeço também a cada um de vocês, acampantes que estão aqui, que vieram, fizeram um esforço. Muitos de vocês, inclusive, fizeram cantinas, projetos para arrecadar mais dinheiro, ajudar pessoas para virem aqui. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por confiarem no nosso projeto. Foi a primeira edição do Avante e vocês estão aqui. Confiaram e, graças a Deus, acredito que vocês gostaram. Vocês gostaram do evento? Sim! Que bom, que bom. Viriam em um outro no futuro? Maravilha, graças a Deus. Então, muito obrigado, tá, a todos que vieram. Nós agradecemos também aos patrocinadores, tá? Além dos esforços das UMPs de vocês, nós tivemos muitos patrocinadores. SAFs nos ajudaram, o PHs nos ajudaram, o nosso sínodo nos ajudou, tá? De muitas maneiras. Então, nós somos muito gratos a cada um dos nossos patrocinadores. Também nós agradecemos ao nosso secretário sinodal, o Diácono Maírton, que inclusive quer dar uma palavra conosco, eu vou chamá-lo aqui à frente agora. E vou passar aqui a ele, depois eu continuo esse momento, tá bom? Bom dia, pessoal. Peço desculpas à voz, mas eu fui quinta-feira para o jogo e depois do jogo, não sei o que foi que aconteceu que voltei assim. Gente, com licença, rapidez. Eu só queria saber, tem uma pessoa precisando, alguém tem Rivotril ou diazepam, remédios calmantes? Alguém tem? Quê? Calmante. Serve? Não, né? Tá certo. Vamos dar um jeito, tá. Obrigada, gente. Se alguém pudesse deslocar até a farmácia aqui, né? Para adquirir esse medicamento. Bem, gente, eu estou muito feliz por esse momento. Bem rapidinho, vou dar uma palavra para vocês de incentivo também. Agradecer por todos que puderam estar aqui, se esforçaram para estar aqui. Eu sou suspeito para falar disso porque eu me envolvo com o MP desde os meus 19 anos. Passei praticamente 10 anos à frente de UMP em termos de UMP local, federação, confederação. Esse aqui foi um encontro que a gente fez aqui em Fortaleza, na década de acho que 80, final de 89 mais ou menos. Então, a gente já estava fazendo alguns congressos. Durante o período de 80, eu acho que 88, a gente retomou os trabalhos da Confederação Sinodal, porque estavam parados. Então, a Heloísa Helena, que hoje é a presidente da Confederação de SAFs, né? A Heloísa era a presidente na época da Confederação Nacional, veio a Fortaleza e nos incentivou a voltarmos com o trabalho de Confederação Sinodal. Então, começamos com o trabalho de Confederação Sinodal e que continuamos. Gostaria que o Adonis fosse passando algumas fotos aí. Esse aqui foi um encontro de 2015, pastor, que teve aqui.
Isso foi lá na praia, no anfiteatro da Volta da Jurema. Nós fizemos um culto no final do evento, no sábado, eu acho que a gente fez um culto lá nesse dia. Tinha mais ou menos 300 pessoas, 300 jovens. Aqui, esse aí é a contracapa de um CD que foi feito em 94. Músicas, todos os jovens, a nível Brasil, nós fizemos um concurso, e a capa do CD ficou assim: segundo o coração de Deus, todas as músicas são autorais de jovens, né? E conseguimos fazer esse CD. João Alexandre fez todo o arranjo desse CD. Aqui a nossa diretoria da época de 94, reverendo Enos Moura, ali conosco, são os secretários também, pode passar. Aqui foi um evento também que teve na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, ali o da hora, presidente que era no Maranhão, pode passar. Aqui era a nossa diretoria, 94. Aqui está com uma pastazinha azul, Heloísa Helena, que na época era presidente da Nacional e hoje é presidente da SAF. O Wellington, aqui da ponta, na época era o nosso vice-presidente, reverendo Enos Moura, que faleceu, era o nosso secretário-geral. Aqui é um congresso que a gente fez, estávamos em Lavras, acho que Minas Gerais, sim. Isso aqui eu estava em lua de mel, aqui na ponta, aqui sentada, é minha esposa. Claro, eu não passei toda a lua de mel no congresso, tá? Foi só metade da lua de mel, a gente foi para o congresso, então eu era muito envolvido mesmo com o trabalho de mocidade. Pode passar. Aqui é mais ou menos a divisão do secretário de atividades, né? Eu acho que eu estou por ali, pode passar. Aqui foi em 99 também, foi um congresso que teve em Pernambuco. Esse é um jornalzinho que a gente divulgava os trabalhos, né? Hoje não é via Instagram, não é via WhatsApp, a gente tinha que percorrer muitos quilômetros para fazer divulgação. Fazíamos tudo isso pelos correios, né? Aqui também outra capa de jornal. Aqui foi um congresso em Aracaju, um congresso nacional. Ficha de inscrição, isso era mais ou menos como a gente fazia, né? Então, pode passar. Aqui foi um encontro regional que a gente chamava de ERTL Nordeste. Foi em Fortaleza, 1995. Ali sou eu, minha esposa. Nessa época a gente estava começando a fazer os encontros regionais, né? Nessa época de 95. Pode passar? Acho que essa é a última, né? Pronto. Então, assim, eu queria incentivar para que a gente continuasse com o Avante, né? Graças a Deus por esse momento, por esses dias aqui. Como eu falei, vale a pena estar dentro de um MP, vale a pena fazer parte de uma federação, vale a pena fazer parte de uma confederação sinodal. Alguns anos atrás, o Presbitério Leste do Ceará nos convidou para sermos secretários, estávamos como secretário de federação, ficamos 2 mandatos. Depois, o Sínodo nos convidou para estarmos como secretário sinodal e estamos até hoje. Eu tentei ir para o PH, mas não deu, né? O sangue pulsou mais forte para que a gente continuasse ainda na UMP. Então, glória a Deus por isso, que vocês continuem assim. Já acho que o Avante vai fazer parte de uma programação, né, anual. Já estou lançando aí, não sei nem como a diretoria vai conversar, mas muito obrigado. A COL, principalmente. A gente sempre, quando se reunia nas nossas reuniões, às vezes até meia-noite, né, era a primeira pergunta: temos quantos inscritos? Temos quantos inscritos? Temos quantos inscritos? Mas, graças a Deus, que tudo foi de acordo com a vontade dEle. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, meu irmão. Já agradeci ao Senhor, em primeiro lugar, agradecer a todos os presentes, ao nosso irmão Diácono Ayrton. Não tem como deixar de agradecer aos nossos preletores. Tá? Quando eu entrei em contato com cada um deles, com pouco tempo todos confirmaram que já viriam. A cada nova atualização eles só falavam: vamos, bora. Era só isso. Eu chamava os preletores e todos assim: vamos, bora. Nenhum deles colocou qualquer objeção para vir. Então, alguns de suas igrejas estão aqui presentes. Agradeçam mais uma vez a eles nas suas igrejas locais, e vocês que já estão aqui também agradeçam e continuem orando por cada um desses irmãos, tá? Que é o reverendo Rogério. Opa, vou voltar.
reverendo Rogério, que nos trouxe o estudo hoje, reverendo Edson Márcio, que esteve conosco esses 3 dias, reverendo Guilherme Camelo, que esteve conosco ontem, André Ximenes, né, o nosso grande entusiasta da Nacional, e o reverendo Amadeu, que esteve inclusive na construção desse projeto, tá bom? Em segundo lugar... Só uma observação, o nosso irmão André, ele é o vice-presidente da Nacional da nossa regional. Então, assim, ele está representando a Confederação Nacional, não é isso? Então, pronto. Então, era isso só que eu queria fazer esse adendo. Muito obrigado pela sua presença, pela presença da Nacional aqui no nosso evento. E agora, eu queria chamar aqui à frente, eu não estou chamando aqui à frente para pedir glória a nós, nada assim, é só para realmente reconhecer o trabalho desses irmãos e pedir principalmente que vocês continuem orando por nós. Como já foi falado aqui algumas vezes, a nossa intenção é que esse evento ele continue e na próxima vez, quem sabe, seja o sínodo de vocês que estão aqui que produz esse evento, tá bom? Então, vou chamar aqui à frente a COL, que é basicamente a diretoria da Mocidade Sinodal e os jovens que criaram esse projeto, tá? Esse projeto, quem criou não foi a diretoria da Sinodal. A diretoria Sinodal ela deu continuidade, mas quem criou e projetou foram os jovens que foram a R. Eu queria chamar que toda a COL viesse aqui à frente, tá? Não vou citar nome a nome, venha também Amadeu, venha também André, você participou dessa criação também. Estão todos aqui? Estão todos aqui. Pessoal, peço que vocês continuem orando por nós, para que nós aqui ou outras pessoas que virão nas próximas diretorias continuem esse evento. E eu queria fazer um agradecimento especial, como eu falei, não foi a Sinodal, a diretoria da Sinodal, que criou inicialmente esse evento. Foram alguns jovens que foram para um ER do ano passado, e eu queria dar a oportunidade a quem deles quisesse, se quisessem, falar um pouquinho sobre a experiência de vocês com o evento. A Doni já se dispôs aqui, então, se quiser falar alguma coisa. Tudo bom, gente? Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia! Último dia do Avante, não é isso? Eu comentei na sexta-feira que faz 1 ano essa semana que a gente esteve lá no ER, que foi onde nasceu essa semente, lá no encontro regional que aconteceu em Sergipe, Aracaju. E foi uma loucura ir para lá, primeira coisa, porque a gente se inscreveu depois que as inscrições tinham acabado. Então, a gente estava comentando com o pessoal aqui, gente mandando mensagem para a gente, mas já encerrou as inscrições, não tem como inscrever. Aí eu falei, a gente está pagando os pecados nossos. Porque foi uma doideira ir para Aracaju. A gente passou 1 dia dentro do ônibus, 26 horas dentro de um ônibus, caiu uma ponte no meio do caminho, o carro pegou fogo no meio da noite, então foi um negócio bem louco chegar lá. Mas pela graça do Senhor, não foi o nosso, foi na estrada. Mas pela graça do Senhor a gente conseguiu chegar lá, e a gente conheceu uma galera muito massa lá. Foi lá que a gente teve mais contato com o André, que sempre nos apoiou, nos incentivou, na concepção da ideia, depois nas reuniões e tudo mais. E o Avante ele nasce justamente aí para poder unir, fortalecer e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo aqui no estado do Ceará. É muito importante a gente ver a unidade dos irmãos, como a gente tem discutido até hoje. Ver cada igreja representada aqui. Ver cada realidade diferente. Muitas vezes a gente se prende à nossa própria realidade e não vê que tem outros desafios, outros irmãos que precisam de ajuda e que a gente pode estar ajudando, que a gente pode estar sendo unido, sempre para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ER, ele realmente abriu muitas portas para a gente, e a gente também espera que esse evento abra as portas para vocês também, da mesma forma como foi com a gente, certo? Então é isso. Alguém quer comentar? Ele botou sempre o microfone na minha mão. Gente, o Amadeu... O Amadeu foi o nosso responsável lá da R. Mas pensa no rapaz que deu trabalho. Ele era licenciado na época, tá? A gente pode dar uma folga.
É porque eu era o único jovem entre os 7, né? Eram vocês 5,5, né, Miriam? Porque a Miriam era adolescente, ainda é. Mas assim, quando eles chegaram, né, os 6, falta a Camila aqui também, chegaram com a notícia até a mim, eu vi 6 pessoas que queriam servir. Eles não queriam aparecer, eles queriam servir. Eles tinham uma ideia, e uma ideia de que, Senhor, abençoa os 3 sínodos, porque somente um era ativo na época, e eles queriam que os 2 outros fossem ativos. Aí encontra lá a reverenda Edson Márcio, que ainda dá pilha nos meninos, né, e coisa boa, né, e o negócio foi acontecendo, e agradeço ao reverendo Edson Márcio, ao presbítero Douglas também, que na hora que eu falei com ele, se animou, e já vamos levar a Iguatu, e também a você, Maito, você é 100%, cara, você é jovem, sabe, você é o cara que deu gás, né, juntamente com a Sinodal, vocês abraçaram a criança, digamos assim, com todo o gás. Eu agradeço a cada um de vocês, certo? Não teve nenhuma objeção, sabe? Lógico, porque quando os meninos vieram em toda a empolgação, vocês na hora entenderam e já abraçaram, mas não entenderam por completo, né? E teve, meu Deus, será que vai dar certo? Mas deu certo. 10 segundos. Diretoria eleita é vocês, então já chegamos com a ideia avante. E por que eles chegaram para mim com essa notícia? Aí eu disse, rapaz, daqui a um mês vai ter a eleição para a nova diretoria. Como é que eu vou fazer? Eu falo para a velha ou eu falo para a nova? Aí eu tive que esperar. Por que eu estou falando isso? Com certeza vocês vão sair daqui encorajados a montar uma EBF, a montar um acampamento na igreja de vocês. Façam, orem, vão em frente, sabe? Façam isso. O que está no coração de vocês, façam para a glória de Deus. Façam, assim como esses 6 fizeram. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês é que, como conversei com o Vitor hoje pela manhã, eu não sabia que tinha tanto jovem que comungava da minha fé, que era calvinista, que é presbiteriano, e aqui está um pouco da nossa igreja. Um pouco, sabe? Sei lá, vai que no próximo ano, interior, o Avante 2 seja no interior, sei lá. Converse com Douglas, converse com o reverendo Edson Márcio, mas que já no próximo ano, não deixa para depois não, que no próximo ano tenha o Avante 2, enfim, estou só dando sugestões e pastores e secretários que se virem aí. Que Deus abençoe e saiam daqui encorajados. Avante o MP Ceará! Glória a Deus por isso, pessoal. A call já pode se recolher. Tem trabalho a ser feito ainda. Aproveitando o ensejo sobre influenciar outros projetos, a Larissa, da Itapipoca, é isso mesmo? Larissa, cadê você? Queria dar um aviso sobre um dos congressos, então nós vamos ceder o espaço aqui. É isso mesmo? Oi? Acampamento, olha aí, mais um, pessoal, quem quiser, ó. Obrigada. Bom dia, pessoal. Nós somos da primeira igreja presbiteriana de Itapipoca e em julho nós teremos um acampamento de jovens lá na nossa igreja e a gente também queria compartilhar, estender o convite para todos os jovens da mocidade presbiteriana no Ceará. O nosso acampamento vai acontecer lá em Cruz, fica numa ilha, e o local lá se chama Acampamento Joia. Quem tiver curiosidade, quiser, não sei se vocês colocaram imagens que a gente enviou, não? Pronto, mas se vocês quiserem conferir, vocês podem ir lá no Instagram e colocarem Acampamento Joia, aí vocês vão ver o local, é muito, muito bonito, muito agradável, é isolado, é numa ilha, eu já falei? Acho que já. Fica numa ilha, a gente chega lá e pega uma balsa e até a ilha. Só essa experiência já é bem bacana também. E um ambiente super agradável para que a gente tenha esse momento de comunhão, aprendizado da palavra. O valor, pessoal,
apenas R$200. Aí vai acontecer no dia 12, 13 e 14 de julho. Pronto, esse vídeo... Oi? Dizer o quê? Já falei 2 vezes. Ó, pessoal, esse vídeo é de lá. Tem som. A música é tão bonita. É Peregrinos. Tá sem som. É o som, hein? Som. Pronto. Vou avisar. Vou avisar. Gente, eu vou colocar a imagem que a gente tem do evento já. A gente ainda está definindo o tema com os nossos pastores. Mas em breve a gente já vai ter o nosso tema definido. Eu vou colocar lá a imagem e vocês podem entrar em contato comigo ou com qualquer uma das meninas de Itapipoca também. Tá? Então, quem tiver interesse, vocês serão muito bem-vindos. Era em 5 vezes se a gente começasse a pagar em março. Aí agora já temos 2 meses, né? Maio e junho. Então, fica o convite, pessoal. Pessoal, o Avante está sendo maravilhoso, né? Mas eu queria que vocês não esquecessem dos adolescentes. Nós vamos ter o Reupa daqui 2 meses, 11 a 14 de julho, e nós vamos ter dificuldade de trazer os adolescentes do Ceará com prazo tão pequeno. Então fiz a proposta, estou querendo que vocês abracem essa proposta. Se junta 3, 4 jovens para adotar um adolescente da sua igreja e mandar para o Reupas. Amém? Só escutei uns 10, mas vai dar certo. Maravilha. E pessoal, não saiam ainda. Como a gente está comentando aqui, a intenção do Avante é que esses projetos cresçam, não só o Avante como outros também, e eles vão se desenvolvendo. Tranquilo. E eles venham se desenvolver e crescer e ficar cada vez mais frequentes, não só de sinos em si, mas de intersínodos mesmo, tá bom? Para quem é do sino do Ceará, mas também fica o convite a quem é dos outros do interiorano e do norte. Em junho teremos da JP. Vamos colocar um pouco mais de informações no grupo do Avante mesmo, tá bom? Então, se quiserem usar aquele canal lá como meio de comunicação para eventos novos, podem usar, tá? Nós também temos a Mocidade do Ceará geral, mas podem usar aquele do Avante também, tudo bem? E mais uma vez, pessoal, vou perguntar de novo. Eu já ouvi a resposta, mas vou perguntar de novo. Gostaram do Avante? Sim! Viriam num próximo? Sim! Maravilha! Oi? Trariam mais gente? Sim! Maravilha! Pois então, pessoal, até lá. Até outra vez. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre
Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Pessoal, a gente vai tirar uma foto agora, tá? Vai ser difícil comportar todo mundo aqui em cima, assim como foi ontem, mas vamos fazer isso, tá bom? E eu vou chamar sínodo por sínodo, tá bom? Eu vou chamar o